Olha só, pessoal, o que diz aqui um dos co-criadores, ainda que acidental, do Bitcoin. Ele afirmou que essa criptomoeda é um esquema Ponzi gigante, ou seja, um esquema de pirâmide enorme, fenomenal, colossal. Mas por que um criador do Bitcoin diria isso? Um co-criador? E na verdade, quem que é esse sujeito aí? Porque até onde todos nós sabemos, o Bitcoin não teve um co-criador formal, né? Foi criado por Satoshi Nakamoto, que não sabemos quem é, se é uma única pessoa, se são várias pessoas, mas ninguém além dele, né? Vamos dar uma olhada aqui e descobrir quem que é esse sujeito e por que ele está falando isso, se ele está certo em sua previsão aqui, em sua afirmação, ou se ele está por fora do assunto. Vamos analisar essa reportagem aqui da Live Coins. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, descobrir quem que é esse sujeito que afirma categoricamente que o Bitcoin é um esquema Ponzi, um esquema de pirâmide que vai desabar aqui em algum momento. E bem, nós estamos falando de Francis Elliott. Você conhece ele? Você que é entusiasta das criptomoedas, já ouviu falar desse sujeito aqui, do seu envolvimento com o mercado cripto? Bem, provavelmente não, pelo menos não envolvido com o mercado cripto, porque ele não tem nada a ver com as criptomoedas, nem com a criação do Bitcoin em si. Isso aqui é mais uma matéria clickbait, mais para chamar a atenção a respeito dessa afirmação. Acontece que esse cara aqui, o Francis Elliott, ele é ex-editor de política do The Times e ele escreveu a manchete, né, a reportagem, o título, aquele título famosíssimo para quem é admirador do Bitcoin, da matéria do dia 3 de janeiro, uma matéria publicada lá nessa data aqui, ou seja, 14 anos atrás, que foi a matéria que apareceu lá no bloco Gênesis, o primeiro bloco minerado do Bitcoin, que foi colocado ali de uma forma até assim simbólica, significativa. O título dizia o seguinte: chanceler à beira de um segundo resgate para os bancos, né? Trazendo aqui uma questão de problemas de insolvência bancária lá na Inglaterra, né? O jornal é o The London Times, né? Aqui tá como só The Times, mas é The London Times. Então ele era editor desse jornal na época e foi ele que escreveu essa notícia aqui, que inclusive é essa da foto aqui: Chancellor on brink of second bailout for banks. Excelente pronúncia minha, né? Mas aqui está a reportagem, o tal do jornal aqui, que, diga-se de passagem, vale muito hoje. O pessoal coleciona a capa desse jornal aqui, ou a unidade dele como um todo. Você pode ver que ele está bem preservado aqui. E, na verdade, de acordo com essa notícia aqui, esses exemplares do jornal chegam a ser vendidos aí por mais de R$ 1 milhão, né? Ou, aliás, no mínimo, o menor valor disso aqui é 250 mil dólares, né? Colocaram um R franco. O pessoal tá precisando rever melhor aqui, fazer uma revisão melhor das reportagens, né? Mas 250 mil dólares é o valor mínimo pelo qual uma pessoa compra hoje um exemplar desse jornal aqui, do dia em que o Bitcoin não só foi minerado pela primeira vez, mas também com a notícia aqui, com o título, né, a manchete aqui, que saiu no bloco Gênesis do Bitcoin. Então, a relação desse cara aqui, desse Francis Elliott, com o Bitcoin é o fato dele ter escrito a manchete que está lá gravada no primeiro bloco minerado da criptomoeda, e ele, de certa forma, faz parte da história do Bitcoin, mas ele não tem nada a ver com o desenvolvimento da criptomoeda, não tem nada a ver com a blockchain, com a comunidade que participa desse desenvolvimento, pelo menos não que a gente saiba, né? Vai que ele, de fato, está envolvido sim, programou já as coisas, essa notícia para sair nesse dia aqui, no dia em que o primeiro bloco seria minerado, vai saber, né? Mas até onde sabemos e até onde ele diz, ele não tem nada a ver com essa história. Muitos consideram ele, portanto, um co-criador do Bitcoin, ainda que acidental, porque não era a intenção dele participar do Bitcoin de alguma forma, acabou participando, escrevendo seu nome na história das criptomoedas, mas ele diz que as criptomoedas, em geral, não está se referindo só ao Bitcoin. Elas, no geral, são um esquema Ponzi gigante e uma farsa absoluta. E eu tendo a concordar com ele aqui para todas as criptomoedas, exceto o próprio Bitcoin, da qual ele faz parte aí, querendo ou não, né? Para todas as outras criptomoedas, ele está corretíssimo em relação ao Bitcoin, tendo a discordar dele. E aí, ele negou ser o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, que nós não sabemos quem é de fato, embora a notícia tenha sido publicada exatamente enquanto o primeiro bloco era minerado, os primeiros 50 Bitcoins eram criados ali naquela
naquela época esse era o valor da remuneração da mineração o prêmio da mineração do Bitcoin. E aí muitos acreditam que seja ele no final das contas, porque seria muita coincidência o primeiro bloco de uma criptomoeda criada para ser uma alternativa ao dinheiro estatal ser minerado no dia em que uma notícia falando a respeito dos problemas do sistema financeiro e monetário estatal atuais ser publicado. Parece uma grande coincidência, uma grande conveniência. No final das contas, pode ser que seja apenas isso. Mas muita gente acredita que esse cara aqui, esse repórter, é o tal Satoshi Nakamoto, no fim das contas, por causa dessa coincidência. Agora, ele afirma que ele só foi conhecer a relação dele com o Bitcoin em 2016. Certamente ele já conhecia a criptomoeda antes, mas ele não sabia que ele próprio estava envolvido nessa história aí, até que a criptomoeda começou a ganhar mais visibilidade. O pessoal ficou conhecendo o bloco Gênesis do Bitcoin e sabendo da notícia que foi publicada lá e acabaram chegando no nome dele no final das contas. E ele diz aqui que as pessoas acharam fofo, né? Acharam comovente até que ele não soubesse disso até então. 7 anos depois ele acabou descobrindo isso aí, todo mundo já sabia, menos ele, né? E ele afirmou também que nunca comprou criptomoedas e nunca quis usar essa sua fama acidental para ser aí um influencer no mercado de criptomoedas, coisa que ele poderia fazer tranquilamente se ele quisesse. E aí ele afirma o seguinte, a respeito dessa notícia que ele publicou. É uma daquelas histórias que fiquei aliviado por estar certa, ele disse, né? Era uma fonte ok, uma fonte razoável, mas era uma história de Natal e Ano Novo. Não tem ideia do porquê Nakamoto usou aquela peça ou quem ele é. Também não temos ideia de quem ele é, temos apenas especulações. E ele diz uma frase bastante emblemática que achei bem interessante. Talvez ele soubesse de algo que nós não sabíamos. Provavelmente Satoshi Nakamoto sabia de coisas que a maioria das pessoas, se não a totalidade das outras pessoas, não sabia, né? Então por isso que ele criou o Bitcoin, inclusive por isso que ele mudou a história monetária mundial. Aquilo que ele fez, aquilo que ele iniciou lá atrás, 14 anos atrás, viria a mudar toda a nossa história em relação ao dinheiro, em relação a como nós lidamos com o nosso patrimônio e como nós o protegemos do Estado. Ninguém poderia dizer que 14 anos depois os governos estariam arrancando os cabelos da cabeça por causa do Bitcoin, por causa dessa criação aqui, em cujo bloco Gênesis, em cujo bloco original inicial, consta aqui a notícia, uma manchete escrita por esse senhor Elliott, né? Olha só que coisa. Percebemos aqui que ele não é um grande conhecedor do assunto no final das coisas, ele conhece assim por alto, provavelmente ele mistura o Bitcoin com outras criptomoedas que sim são esquemas de pirâmide, são fraudes criadas para tirar dinheiro de pessoas, então ele coloca tudo dentro do mesmo balaio, não vai nas minúcias, não passa ali da superfície dessa questão e afirma que o Bitcoin é igual a todas as outras e está fadado ao fracasso como as outras também estão, mas nós que confiamos mais no Bitcoin, acreditamos nesse projeto, nós sabemos bem que ele é diferenciado em relação a outras criptomoedas, né? Mas então percebe-se aqui que ele é um cara que não é um grande conhecedor do assunto. Como eu falei, completaram-se aí 14 anos da criação do Bitcoin, da mineração do primeiro bloco, ano que vem já dá para fazer o aniversário de 15 anos dele aí, festa de debutante do Bitcoin, na verdade. Esse ano aqui, o ano que passou, 2022, não foi um bom ano para aqueles que querem especular com Bitcoin. Ele perdeu 65% do seu valor aqui no ano passado, levou um monte de criptomoedas para o buraco por causa disso também, só que desde a sua valorização, como bem sabemos, ele já teve um incremento de mais de 2 bilhões de por cento do seu valor, né? Agora, para nós que acreditamos no Bitcoin enquanto moeda, mensurá-lo em valor de moeda estatal não faz muito sentido. Um Bitcoin valerá sempre um Bitcoin. Mas aí, o que você achou? Você conhecia esse criador acidental, o co-criador acidental do Bitcoin? Você o conheceu agora? O que você acha dessa declaração dele? Ele está certo nisso ou ele é um desconhecedor do assunto em relação ao Bitcoin, em relação à criptomoeda que leva em seu primeiro bloco uma manchete que ele próprio escreveu? Deixe aí os seus comentários, colabora com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.